Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 4 de 10 lives aí. O tema da nossa live de hoje: 5 estratégias para encantar o cliente de assistência técnica. A gente vai nessa noite de hoje falar sobre os clientes, tá? Falamos da oportunidade de se trabalhar para 3 tipos de clientes diferenciados, né? O primeiro cliente é o cliente final, é esse que a gente vai atingir aí. Tivemos lá o cliente lojista e o cliente pessoa jurídica, o cliente empresa, né? Então, a gente consegue atingir aí esses 3 níveis de cliente e hoje falaremos aí especificamente, né? Tudo pode ser aplicado também para esses 3 níveis de clientes, mas a gente vai pegar aí hoje o cliente final, a gente vai conversar aí sobre clientes finais, tá? E 5 estratégias para que a gente possa encantar os nossos clientes nas nossas assistências técnicas, meus pequenos gafanhotos. Para quem ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nossas redes sociais, tem muito conteúdo bom todos os dias. Então deixa like, vai lá, assina os sininhos de notificação para que você receba esse material, você receba tudo que for novidade aí no nosso segmento, a gente vai estar postando aí para vocês aí, beleza? Conteúdo de qualidade, né? E para você que não me conhece, eu me chamo Vinícius e a minha missão aqui nesse canal é fazer você, técnico em celulares, evoluir nos estudos do reparo de placas de celulares, meu pequeno gafanhoto. Então, se você deseja ser esse técnico que quer oferecer, né? Quer oferecer reparo de placa para o seu cliente, né? O que poucos técnicos no Brasil oferecem de forma profissional e lucrativa, cola aqui com o tio Vinícius, cola aqui com o Velho da Cabeça Branca nesse canal e já se inscreve, já deixa o seu like aí, galera. E a minha intenção nessa noite de hoje aqui é mostrar para vocês, né, e para mostrar para você, de forma simples, as ações que você pode começar a tomar na sua assistência técnica ou no seu home office, que podem diferenciar você da sua concorrência, mesmo que você esteja entregando exatamente o mesmo serviço que todos ao seu redor estão entregando. E o mais importante, que a maioria dessas ações não existe custo financeiro, você não vai gastar nenhum real, basicamente, para aplicar essas ações. Apenas você vai precisar que se dedique, né, para você colocar em prática. Tira um tempo e se dedica aí para colocar em prática essas ações, não é? Vamos trabalhar as 5 estratégias para você encantar o seu cliente, meu pequeno gafanhoto. Né? Edmilson, o cliente fica encantado com desconto. Vamos conversar sobre isso. Olha que coisa interessante, né? A galera falando aí, cliente fica encantado com desconto, né? E a gente vai conversar muito sobre isso, né? Queria fazer uma pergunta antes de começar a live para vocês. Qual é o melhor vendedor do mundo? Já ouviram falar em jornais, em televisão, em revistas? Quem é o melhor vendedor do mundo? Sérgio Aureliano está falando aqui, ó, boca a boca, o melhor vendedor do mundo, bacana, interessante. Essa frase eu escuto tem mais de 24 anos, tá? Quem é o melhor vendedor do mundo? O melhor vendedor do mundo é o cliente encantado. Quando o cliente se encanta pelo seu produto, pelo seu serviço, não tem ninguém que tire da cabeça dele a compra. Então, o melhor vendedor do mundo é o cliente encantado. E hoje, muito se tem a cultura entre os técnicos brasileiros de que o bom serviço faz bons clientes. E isso pode até ser verdade, mas eu quero que vocês aqui se façam 2 perguntas. Não precisam ir me responder no chat, meus pequenos gafanhotos. Se o seu concorrente fizer exatamente o mesmo serviço que você e também fizer bem feito, e se o seu concorrente, além de fazer o mesmo serviço bem feito e fizer mais barato do que você, pensem, não precisa colocar no chat. Coloque na mente de você, se o seu concorrente fizer isso com vocês aí. Né? Eu quero que você pare alguns minutos justamente e pense, né? Pense em como empresas como a Samsung, como a Apple, brigam no mercado todos os dias. Basicamente, todos nós sabemos que os aparelhos que elas desenvolvem realizam o quê? As mesmas atividades. Fazem chamadas, acesso à internet, tiram fotos boas. Então, o que leva a Apple
ser a número 1 em vendas de aparelhos celulares, mesmo trabalhando com aparelhos mais caros? E aí, o que vocês podem me responder? O que leva a Apple ser a Apple, mesmo vendendo aparelhos mais caros que a Samsung? Mas fazem basicamente a mesma coisa. Câmera, acesso à internet, tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, YouTube. Qualidade. Olha aí, interessante, o Wilson falou aí, o Wilson Costa falando, qualidade, ótimos produtos, mas a Samsung também tem ótimos produtos, tem ótimas qualidades, né? Tem aparelhos bons, não é? O melhor vendedor é a qualidade, o desempenho e o atendimento. O melhor vendedor é o cliente encantado. Tem muita coisa que não tem qualidade e vende muito. Tem muita coisa que não tem atendimento e vende muito também. Mas é lógico, né? Tem que ser um conjunto, né? Samsung trava, iPhone também trava, né? Pequeno, gafanhoto. iPhone também trava, iPhone apaga, iPhone reinicia. Por isso que tem log de panic full, tem um monte de coisa, né? Não estou aqui defendendo marca A e marca B, mas eu estou falando que a qualidade de placa é uma coisa, não é? Foi construída em cima de uma plataforma para ocasionar obsolescência programada para seus clientes, mas mesmo assim, a Apple é líder em vendas de smartphones. E por quê? Bom, já vi que a galera está pensando, está refletindo sobre... Ah lá, ó, o José Carlos falando, Apple vende a marca e não vende produto entre si. Ó, vou responder essa para vocês aqui, né? É uma combinação de... O que a Apple vende? Inovação, design, marketing, mais o quê? Experiência do usuário e lealdade à marca que mantém a Apple no topo de todos os fatores que transformam a Apple em uma potência no mercado. E hoje vamos falar sobre apenas um deles, que é capaz de destacar você do seu concorrente, meu pequeno gafanhoto, transformar seus clientes em fãs. Como é que a gente transforma os nossos clientes em fãs? Como que a gente vai encantar os nossos clientes? Ah lá, ó, Eduardo, aqui eu vou colocar aqui, essa aqui, Samsung trava. Aqui, ó, Davidson Júnior falou, Samsung trava. Eduardo Bizão falando, hoje mesmo resolvi um problema de um iPhone travando. Então, ó, iPhone trava também, né? E a galera aqui, depois eu vou ler os comentários de vocês aqui, né? Estão falando ali, ó, que é durabilidade. Wilson, ó, iPhone a gente sabe que não tem durabilidade, né? No mundo, né, de bens consumíveis, tá? Existe algo chamado de obsolescência programada. É algo que você fabrica, ele tem um tempo para poder ter o desgaste natural dele e ter que comprar outro, né, para girar. Senão, imagina a indústria fazer um celular que dura 50 anos. Não é assim. Então, tem sempre essa obsolescência programada. E é tudo montado dentro de uma estrutura realmente para ter defeito depois, pós-garantia, pouco tempo depois. É feito assim mesmo, tá? É feito assim mesmo. Até os componentes eletrônicos, né, eu coloquei lá nos stories, né, o que significava curva da bacia aplicada a componentes eletrônicos. É a capacidade do que o componente eletrônico tem de desgaste natural dele. Todo componente ele nasce com uma taxa de mortalidade já normal, já ter defeito na fabricação dele. Né? Depois você tem o desgaste natural dele e ele vai subindo ali até o seu fim de vida útil dele ali. Então a gente consegue, né, parametrizar e medir a vida útil dos componentes eletrônicos através da curva da banheira, que é utilizada aí dentro da área da engenharia, tá? Deixa eu ver aqui, durabilidade. Hoje mesmo resolvi, Apple gera valores aos seus produtos e é muito mais que um produto. Olha aqui que interessante, né? Rafa Whitek falando, ó, Apple gera valores aos seus produtos, é muito mais que um produto, é conceito. Olha que interessante, olha a visão aí. Essa é a visão que a gente tem que ter, entendeu, pessoal? Então, vou aqui listar para vocês agora 5 estratégias que você pode adotar no seu dia a dia que vão ajudar você a transformar o seu cliente em um fã, Então, vou compartilhar aqui com vocês essa primeira estratégia aqui. Primeira estratégia, conhecimento técnico. Vamos lá, conhecimento técnico. É claro que o primeiro e o mais importante requisito que faz toda a diferença no atendimento ao cliente é o conhecimento técnico. Mas aqui eu não estou apenas me referindo ao conhecimento que o técnico possui de bancada, e sim o conhecimento que é colocado à disposição para resolver o problema do cliente. Deixa eu ser mais específico aí para vocês. Ó. Você pode estudar reparo de placas de iPhone, saber reparar Face ID, Touch ID, ter as ferramentas para fazer reparo de placas, sanduíche, estudar swap,
e não ter iPhones para você reparar na sua região. Então, eu te pergunto, qual o valor que esse conhecimento, seu investimento de horas e dinheiro com treinamentos em ferramentas terá para o seu cliente? Se você não tem na sua região iPhones. Que valor isso vai ter para o seu cliente? Gastou lá treinamento específico? Gastou tubo de dinheiro em ferramenta, em conhecimento, em horas estudando? Se não tem iPhone para reparar na sua região, quanto que vai ter para o seu cliente? Ó, zero. Por isso, vai ter zero. O cara não quer. Às vezes o cara tem um Android, fazer o quê? Não interessa se você tem uma ferramenta cara de iPhone, não interessa ser o bambam do iPhone e vai ficar sozinho ali chupando o dedo porque não tem iPhone para você consertar. Então, meu pequeno gafanhoto, né? Por isso, o conhecimento que você adquire no reparo de placas, justamente tem que ser o quê? Estratégico. É questão de estratégia, né? Ao ponto de você estudar a base, que é universal, e depois pode focar aí nos reparos que tem o maior interesse para o seu cliente. Por exemplo, se aparece na sua região muitos Androids com problemas de rede, o que você vai fazer? Você vai estudar a base primeiro, depois você vai fazer o quê? Vai se especializar em primeiro resolver problemas de circuito de radiofrequência. Poxa, Vinícius, mas eu não faço ideia de quais são os problemas que mais tem na minha região. Eu não sei, Vinícius, quais são os problemas, quais são os mais problemas, né? Quais são os problemas que mais enfrento aqui dentro da minha região de aparelho, né? Então, aqui vai uma dica bacana do professor Vinícius Toledo para você, né? Uma dica ouro. Começa pelo setor de carga, de energia do aparelho. São responsáveis aí em torno de 50% das falhas que estão relacionadas ao circuito, ao gerenciador de carga, o aparelho não ligar, falha de carregamento. Então, começa por falha de carregamento, meu pequeno gafanhoto. E vamos aqui para a nossa segunda estratégia. Qual a segunda estratégia? Nós temos que ter uma comunicação clara. O que vem a ser isso, né? Não use tecniquez. O que é o tecniquez com o seu cliente lá, não é? Sempre que você for explicar um problema para o seu cliente, encontre o meio termo entre a fala técnica e a fala simples. Você não pode se aprofundar tecnicamente no assunto, ao ponto do seu cliente não entender o que está dizendo. E nem ser superficial ao ponto do cliente achar que você não sabe do que você está falando. Se você for muito técnico, duas coisas podem acontecer. A primeira coisa é ele se assustar e achar que o problema é mais complexo do que é real. Isso pode fazer com que ele recusar o serviço. E a segunda? A segunda é ele entender nada do que você está falando. Aprovar o orçamento com uma expectativa sobre o serviço diferente do que você vai entregar. Então, por outro lado, se você der uma explicação muito pobre, sem muitos porquês, deixando o cliente cheio de dúvidas, o que vai acontecer? O cliente pode não fazer o serviço porque não sentiu o quê? Confiança em você. E ainda ficar pedindo justamente o quê? Desconto, comparando você com a concorrência. Porque você não transmitiu autoridade na sua comunicação. Então, meu pequeno gafanhoto, estude, se qualifique e, quando for falar com seu cliente, seja técnico, mas fale de forma simples. Entenderam isso aí? Entenderam? Bacana, né? Então, nós vamos para a estratégia de número 3, tá? Que é a estratégia do prazo de entrega. Celular hoje é uma extensão do nosso corpo. Então, o celular hoje é uma extensão do nosso corpo humano. Como diz o Elon Musk, hoje já somos um pouco androides por causa do celular. Então, os cuidados do prazo devem ser redobrados. Imagina você iniciar o seu serviço na sua bancada sem um ferro de solda, sem uma estação de ar quente. A falta dessas ferramentas pode fazer o quê? Atrapalhar todo o seu faturamento no fim do dia. Tô certo ou tô errado? Se tiver lá faltando uma ferramenta para você, uma estação de solda, um ferro de solda, uma estação de ar, o que vai acontecer com o seu faturamento? Vai cair, não é isso mesmo? Não é isso? É a mesma coisa para quem usa o celular como ferramenta de trabalho. Hoje o WhatsApp ele é responsável pela atividade econômica de muitas pessoas e você é o responsável não por reparar somente esses aparelhos, mas por manter essas pessoas se comunicando e fazendo negócios. Por essa razão, velocidade nos orçamentos e foco na verdade na hora de dar prazos é fundamental, meu pequeno gafanhoto, para transformar o cliente em um seu fã. Nós que trabalhamos no dia a dia de bancada sabemos que muitas das vezes imprevistos acontecem. Peças com defeito, aparelho que apresenta outros defeitos não orçados e tá tudo bem, não é isso? Tá tudo bem? Isso não está no nosso controle, mas temos que cuidar daquilo que está no nosso controle.
Se você não pode cumprir o prazo, não pegue o aparelho do cliente, que o cliente vai embora e não volta nunca mais. Temos que ser realistas, pessoal. Justamente o que eu estou falando aqui com vocês é o soco na boca do estômago que muito técnico precisa escutar. Eu sou a mãe chata que fica cobrando vocês. Eu sou o vovozinho que fica dando conselho antigo para vocês. Mas isso, desde que comércio é comércio, desde que atendimento é atendimento ao consumidor, ao cliente, é desse jeito. As estratégias são essas, meu pequeno gafanhoto. Não tem por onde mudar, não tem para onde correr, não é? E nós vamos aí para a nossa quarta estratégia, que é a transparência nos preços. Uma coisa que eu não gosto é justamente de perceber que a pessoa me deu um orçamento de chute. Vou fazer um carro, vou lá fazer a manutenção num carro, meu carro está fazendo barulho, o cara vai lá, nem olha no carro, nem bota a mão, o cara fala, é isso, e dá um preço, não é? Aquele tipo de orçamento que o cliente dá, o técnico dá o orçamento olhando para a sua cara sem nenhum fundamento. Pô, que isso? O cara está falando que é isso, não tem nada, eu já fico ali sem fundamento nenhum, né? E sempre que for dar orçamento, seja transparente com o seu cliente. E como que você faz isso, meu pequeno gafanhoto? Criando uma metodologia para fazer orçamento, né? Procure aplicar uma taxa de lucro fixa sobre a peça. É claro que resguardando algumas exceções, como custo do aparelho, tempo de reparo, dificuldade, não é? As taxas de cartão que têm que ser incluídas lá, calculadas junto com o seu orçamento. Tem um vídeo, não é? Tem um vídeo aí falando sobre composição de orçamento aqui no YouTube. Já pedi para editar, tá lá já um vídeo falando sobre orçamento para você. Aprenda a fazer o seu orçamento de maneira mais segura. Então tem uma metodologia, tem um padrão. Nada daquilo que oferecer o preço de dinheiro, né? Acrescentar lá no cartão de crédito. Se o cara quer pagar à vista, se você pagar no cartão é tanto. Se você pagar no dinheiro é tanto. Esqueça isso, não é? Isso é muito negativo, não demonstra profissionalismo seu. Procure fazer o oposto. Elabore um preço cheio e dê desconto para pagamento à vista. E deixe o cliente entender que você usa uma única base de cálculo, sem mostrar os seus preços de custo, é claro, não é isso? Então você tem uma base de cálculo única ali, mas ele tem que entender que o preço é igual para todos. O cliente, ele vai passar a entender que o preço é igual para todo mundo. Então, tenha uma padronização na composição do seu orçamento, dos seus preços. É igual para todo mundo. Não é porque ele falou que na concorrência faz é igual o seu preço é tabelado e dá o desconto em cima dessa tabela. Não é? Para mim, o prazo fica muito longo, não tem fornecedores na minha cidade, nem capital para investir. Não é? Por isso, mas você conversando, você sendo honesto com o cliente, José Carlos, você sendo honesto com o cliente, você entendendo dos prazos, sempre dando uma margenzinha para que aconteça alguma coisa, se você tiver certeza do que aquilo que você está reparando ali vai funcionar, não é? Você vai ter o seu cliente um fã, não é? Vai virar um fã seu. Agora, você estima que é 20 dias para ter peça, 15 dias, uma semana para chegar a peça chega, não é aquele defeito que você orçou, aí aparece outra coisa, então isso justamente complica. E isso a gente não tem muito em reparo de placas, isso a gente está limitado justamente, né, em periféricos. É uma câmera, um flex, um dock de carga, uma tela, pode acontecer isso, mas em reparo de placas, você tendo uma sucata, tendo sucata, você vai conseguir tirar de uma marca, de uma outra. Existe compatibilidade de diversos CIs, existe compatibilidade de diversos componentes eletrônicos, capacitor, diodo, bobina, né? Então tem muito componente, até circuitos integrados ali são compatíveis entre marcas. Não é só, você não vai encontrar só aquele CI no Motorola, você vai encontrar aquele CI no Motorola, Samsung, LG, Xiaomi. Essa é uma das estratégias que você vai ter que também trabalhar, ok? E vamos aí para a nossa quinta estratégia. Essa daqui é a estratégia que eu mais amo e é a estratégia que eu mais pratico, o pós-venda. Eu sou apaixonado pelo pós-venda. Deixa eu abrir aqui a tela aqui e falar com vocês aqui. Eu sou apaixonado pelo pós-venda. E aqui é uma cultura muito grande dentro da minha empresa, dentro das minhas empresas aqui, é justamente trabalhar o pós-venda. Não podemos ter medo do pós-venda. O pós-venda é um super aliado nessa 5 estratégias para você fazer com que o seu cliente vire o seu fã, tá? Então, vou colocar aqui, ó, para você, ó, estratégia do pós-venda, não é? De todas as estratégias justamente mencionadas até agora, essa aqui, meu pequeno gafanhoto, é o que eu mais gosto e ela é a mais negligenciada pelos técnicos pelo Brasil afora.
e com certeza é a que mais diz sobre o seu negócio. E por que eu falo isso? Porque o pós-venda é você prestar um serviço para o seu cliente que você já recebeu por ele. Então você já recebeu por esse serviço. De certa forma, você está trabalhando de graça, e isso significa muito na cabeça do seu cliente. Muito, 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 né? Se você pode, né, você pode até fazer um serviço de qualidade, com um bom prazo, um preço justo e um bom atendimento. Mas quando dá algo errado, o cliente te procura e não sente suporte da sua parte, todo o seu trabalho anterior, meu amigo, minha amiga, vai para a lata do lixo, vai por água abaixo. Não estou dizendo aqui que você tem que acatar todas as garantias, não é isso que eu estou falando aqui, mas sempre procure dar o suporte e oferecer uma solução que seja justa para o seu negócio e também para o seu cliente. Quando fazemos os serviços, temos que pensar que esse cliente ele vai voltar por outras vezes. E o cálculo de lucro e prejuízo não pode ser baseado em uma única transação, meu pequeno gafanhoto. E sim, né, nós ganhamos potenciais, né, com um cliente satisfeito pode trazer o quê? Mais gente para a sua assistência técnica. E é uma ferramenta poderosa que a gente pode utilizar no pós-venda, é a pesquisa de satisfação. Não tenha medo de abordar o seu cliente, né? Depois de alguns dias que ele fizer lá um reparo com você. Pergunta para ele como é que ficou, se ele ficou satisfeito, não é? Como é que está sendo a experiência no reparo, se ele está faltando alguma coisa ali, se ele sentiu diferença, não é? Ou se ele tem uma queixa, pergunte para esse cliente lá. Isso te dá o quê? Inteligência para você melhorar cada vez mais o seu atendimento. E de quebra, ainda encanta o seu cliente, mostrando para ele que você se importa com ele. Não é? E tem aqui a nossa estratégia bônus, que eu não coloquei aqui a nossa estratégia bônus, que eu vou falar para vocês. Mas antes, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários aqui e vou colocar essa estratégia bônus por último aqui para vocês, meus pequenos gafanhotos. Deixa eu dar uma lida aqui para vocês aqui. Por isso que os Nokias antigamente até hoje são os melhores. Beleza. Tá certíssimo, né? Eduardo falando aqui que a gente está certíssimo. Para mim, o prazo fica um pouco longo, foi o que eu falei aqui, não é? Tá aqui o colega falando também. Edinaldo Jesus, aprendendo muito. Ângelo Valdeir, boa noite. Wilson, grande mestre completo. Tá aqui, mestre completo. Estamos aprendendo junto, irmão. Tenho muitos serviços por indicação de clientes que gostaram e ainda indicam. Isso é super importante, né? O colega está falando aqui, Eduardo, faço muito isso, dou suporte técnico para os meus clientes, não é só suporte técnico, né? Saber, né, a satisfação dele, se ele está satisfeito com o atendimento, se não está, não é? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que trabalhar mais na parte de atendimento ao cliente, né? José Carlos, é uma constância, tá? O atendimento ao cliente. E já justamente vem com a estratégia bônus, né? Que eu coloquei 5 estratégias para vocês. Lembram das 5 estratégias aí para vocês? Eu vou voltar rapidinho aqui, tá? Ó, estratégia, conhecimento técnico, comunicação clara, prazo de entrega, transparência nos preços e pós-venda. E eu vou colocar para vocês aqui a estratégia bônus, uma estratégia bônus que pode ajudar você, José Carlos. Se você tem um funcionário, trabalha você mais uma pessoa, você pode ter condições de fazer isso. Edmilson, o curso é top, sem blá, 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 aprendendo muito com o método. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí. Edmilson Aes, que eu também sou um especialista em placas 10K já. Né? Então, vamos para cima, pessoal, porque vamos para a quinta e última estratégia do dia. Então, ó, vamos para a nossa estratégia bônus. Treinamento. Estratégia bônus. Deixa eu aumentar aqui para vocês aqui, ó. Estratégia bônus, treinamento. Se você tem uma equipe, e essa equipe pode ser composta tranquilamente apenas de você, né, e uma pessoa trabalhando com você. Vocês precisam falar o mesmo idioma. É muito importante que você aplique um treinamento para essa pessoa, para que ele faça o quê? Para que ele atenda o seu cliente como você atenderia ele. E quando eu falo em treinamento, não é colocar essa pessoa em uma sala de aula durante uma semana e aplicar um curso, não é isso que eu quero dizer não, pessoal. É fazer algumas anotações dos principais pontos, repassar esses pontos com essa pessoa e depois certificar de que esses pontos estão sendo cumpridos da forma correta. Ah, Vinícius, mas você não falou da qualidade do serviço. Você não falou da qualidade de serviço, meu pequeno gafanhoto. Qualidade de serviço é obrigação. Só pegue serviço que você consegue desenvolver profissionalmente.
não treine na placa do cliente, entregue o aparelho bem montado, limpo, carregado para o seu cliente. Cada uma dessas ações que eu citei para você vão contribuir de uma forma geral para a experiência do seu cliente. Sempre que você for pensar no seu atendimento, pule para o outro lado do balcão e pense em qual seria a sua experiência perfeita para você, né? O que é necessário para que você se torne um fã de determinada marca. E essa técnica, por si só, vai dar muito caminho e direção para vocês, meus pequenos gafanhotos. Então, pule lá para o outro lado do balcão, se veja como que você queria ser atendido, como que você quer que seja a sua experiência na empresa como cliente. Lembrem da aula passada que eu falei, né? Das pessoas se colocarem no lugar das outras, se colocar no lugar das outras. E a gente tem que estar constantemente nos colocando no lugar dos nossos clientes, porque no final do dia, independente se seja lojista, se seja cliente final, se seja empresa, são os clientes que pagam as nossas contas. Então, se coloque no lugar do cliente. Pule para o outro lado do balcão por um instante. Aplique pesquisa de satisfação para o seu cliente. Pergunta como é que foi a experiência. Espera passar uma semaninha, liga para ele. E aí, José, como é que tá aí, meu querido? O aparelho está carregando direitinho, né? Você trouxe ele aqui, falei de carregamento. Como é que tá aí? Tá colocando para carregar assim direitinho, né? Você verificou que tá no mesmo padrão, não tá descarregando muito rápido, né? Ou tava sem sinal, ó, que interessante, já liguei, já estou conversando com o senhor aqui, mas como é que está sendo a experiência do senhor? O sinal está constante, o sinal está oscilando, é porque o senhor trouxe aqui com falha de radiofrequência? Então, converse com o seu cliente, né? Traga ele mais próximo de você. Lembra lá que eu falei que nós construímos relação, e a gente só vende se a gente cria uma relação com os nossos clientes. Cria essa relação com os seus clientes, não tenha medo de fazer uma pesquisa. Né? Se o cara virar e falar, pô, ficou uma porcaria, ficou uma merda, não sei o quê. Pô, beleza, mas o que ficou? Não gostei disso, disso, disso. Pô, então a minha habilidade técnica tá ruim mesmo, então eu não posso oferecer esse serviço, eu vou ter que procurar um serviço ou vou ter que me especializar, vou ter que melhorar, vou ter que atingir o meu ponto fraco. Ao invés de você estar preocupado com o preço do seu concorrente lá, você tem que estar o quê? Melhorando os seus processos, melhorando a sua empresa. Deixa o cliente, deixa o concorrente vender o dele lá, cara. Deixa o cara fazer a parte dele, faça a sua parte. Reflita sobre o que eu falei para você. Se o cara faz o mesmo serviço que você, a qualidade igual à sua, faz mais barato ainda. E aí, para onde que você vai? Para onde que você vai? Se o cara tem as mesmas ferramentas, isso é impossível. Não, é possível. Tem um monte de gente que repara a placa igual, bota para funcionar. E limpo, placa fechada, bonitinha, tá? E cobra mais barato. E é super natural. Então, o que você vai se diferenciar desse cara? Ego não paga conta. Ego não paga conta. Ego só paga conta para quem é especialista em psiquiatria e psicologia. Ego não paga conta. Ego destrói uma empresa. Ego destrói um ser humano. Então, se coloque no lugar do cliente, faça pesquisa de satisfação com o cliente, melhore esses pontos, crie essas 5 estratégias aí, que eu tenho certeza que vai te dar o caminho, vai te dar uma direção. Deixa eu ler aqui os comentários aqui. Leandro Ribeiro está falando, olá, mestre, lindo. Mas, mestre, isso é verdade. Deixa eu falar aqui. Deixa eu ver aqui. Mestre, isso é verdade. Eu falava uma coisa para a moça, ela falava outra para o cliente. Todo mundo ficava sem entender nada. Se vocês dois não entendem, imagina o cliente. Pera lá. O cara está na mesma empresa, está todo mundo no mesmo barco. Um está dando tiro no outro. Eu vou ficar nesse barco? Eu estou fora. Tem que falar a mesma língua. E não custa dinheiro, é só você colocar, tem que atender desse jeito, tem que falar que é assim. Se pontuar, você tem que mostrar para essa pessoa que atende lá com você, junto com você lá, não é que vocês estão no mesmo barco. E outra coisa, né? Tem que falar a mesma língua. Tem que falar a mesma língua. Não precisa falar o techniquez que eu falei aqui para vocês. Desnecessário, porque o cliente não entende. Não pode ser também muito vazio e nem muito cheio. Né? Tem que usar o meio termo ali. O meio copo com metade da água ali, para que mostre que você tem autoridade, mas você não precisa ficar enrolando o cara, beleza? E é super importante isso, tá? Olha aí o Leonardo falando aí, não é? Professor, eu trabalho também com vendas e sempre que aparece algum problema com o produto, sempre procuro dar a razão ao cliente. Primeiro, a gente não faz as peças. Pode ser que você faça um reparo e o componente dê defeito logo em seguida, não é? Tem a saturação do componente, tem a desgaste, a vida útil do componente. Todo componente tem sua vida útil, é igual ao ser humano. Então é super natural, é normal isso. E você vai ter que corrigir. Por isso que é importante você ter o cliente lá, ter uma métrica desse cliente, você buscar uma inteligência, né? Quando eu falo inteligência, é você buscar dados, informações. Então,
criar uma pesquisazinha de satisfação com esse cliente. Por quê? Eu te garanto, tem muito cliente que não volta, não te dá satisfação nem nada. Aí você fala, eu sou bom. Na verdade, o cara está revoltado com você. Mas o cara preferiu o quê? Não se desgastar com você. Você não está nem aí para ele. Né? E isso vai fazer o quê? Você se achar o maioral, justamente o ego, e não dá tempo para você consertar. Pegar o leme, né? Pegar o leme do barco e sair dessa água turva, sair dessa água da tempestade. Por quê? Já vai estar lá no final, meu amigo. Sua empresa já vai estar lá no buraco já. Então, faça a pesquisa para você acertar o prumo da sua navegação. Você acertar o prumo da sua navegação e navegar águas calmas. Tenha o seu cliente como um aliado, converse com ele. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo, entenderam? Como lidar com um cliente que chega falando mal do nosso concorrente? Não é? Eu mostro o meu serviço, não é? A qualidade do meu serviço, o atendimento, e já falo, eu não conheço ele, peço desculpas, e já corto mesmo e já dou uma experiência diferente para ele, já oferece uma experiência diferente para ele. E eu tenho isso justamente, a gente tem concorrentes entre professores. Quando vem aluno falar mal de outro professor para mim, eu também já corto logo uma vez. Por quê? É a minha experiência, a experiência do aluno que tem comigo. É o que eu tenho para oferecer para ele. Estou um pouco me lixando que o outro cara ensinou para ele lá, entendeu? Eu quero saber do conteúdo que eu dou e a transformação que eu prometo para esse aluno, para esse meu cliente. Eu estou preocupado com a transformação do meu cliente lá dentro da loja, quando ele faz um serviço comigo. Não é se ele gostou, se ele me indicaria para outra pessoa, sim ou não, não é? O que ele achou do prazo, porque às vezes eu dou um prazo maior, realmente, aí também 15 dias, 20 dias, e o cliente deixa o aparelho dele aqui, né? E tento ao máximo cumprir esse prazo. Porque se eu não cumpro o prazo, eu estou podendo prejudicar, consequentemente, aí esse cliente, porque vive, né, e hoje, basicamente, aí, tudo quase em home office, 40% do mercado é baseado em redes sociais, então a galera ganha ali no WhatsApp, entregadores e tudo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O Wilson está falando aqui que esse conteúdo desse curso vale ouro. Mestre, o senhor já teve cliente que tudo que o senhor fez dá problema depois? Quem já não teve, né? Sim, já tive, devolvi o dinheiro. Deu problema 2 vezes depois, devolvi o dinheiro. Não é? Devolvi o dinheiro porque eu já vi que a placa realmente está saturada, não aguenta a manipulação mais, então eu devolvo o dinheiro. Devolvo o dinheiro e não é por isso que a gente tem lá a métrica de se fazer orçamento. E a gente tem um fundo de caixa para esse tipo de situação aqui. Devolvo o dinheiro do cliente. Agradeço, peço desculpa e sigo para frente, meu irmão, olho para frente. Acho que a melhor coisa que tem que se fazer é isso, né? Porque o desgaste ali já foi feito ali. Né? Todo mundo tem, é super natural, tem cliente que não entende, tem cliente que entende, mas vai chegar o momento que você vai ter que demitir clientes, você vai ter que aprender a demitir certos tipos de clientes, e isso é um tema para uma outra live. Que bom saber disso, mestre, mais uma super dica. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa live, agradeço imensamente a vocês e aproveita, quem não é inscrito, se inscreva aí em nossas redes sociais. Um forte abraço do professor Vinícius, beijo no coração de vocês, pratiquem essas 5 estratégias que eu passei aqui para vocês, que eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito aí para vocês. Me manda mensagem se vende ou não, obrigado. Deixa eu falar aqui. Voltei e tive que sair para atender novamente. Isso é muito bom. Nossa, vou ter que revisar as 2 últimas aulas. Coisa boa, a hora passa rápido. É verdade, meu querido. Edmilson está falando aqui, isso é super flexível, depende do cliente. É o suporte meu aqui. E o Caio, né? O Caio, ele é um especialista em vendas, é um especialista em marketing. Eu dou alguns pitacos e pela experiência que eu tenho, né, de minha loja tem 20 anos, vai fazer 20 anos agora a minha loja, a minha empresa. Então, eu tenho loja assim como vocês, né? Atendo lojista, atendo cliente final, atendo empresa e tenho escola também, né? E tenho outros segmentos aí, trabalho em diversas atividades, né? E sou colega de bancada igual vocês, tá? Compadeço dos mesmos problemas e a gente aplica essas estratégias e ela faz muita diferença, principalmente a pesquisa de satisfação, que é uma das estratégias que eu mais gosto e a mais negligenciada pelos técnicos.
Beleza? Blackout Informática, show, top, ótima. Boa noite a todos. Marcelo Araújo, boa noite. A galera chegando aí. Mas, grande boa noite para vocês aí. Forte abraço e até sábado agora. Tchau, tchau.